Olá, meus amigos, muito boa noite. Aqui quem lhes fala é Léo Gomes e hoje eu vou falar sobre umas coisas que acontecem regularmente, não é? Já há muitos anos e muitas das pessoas às vezes não têm conhecimento do que está por trás e que medidas é que têm que ser tomadas para que se façam as correções necessárias. Então, vamos lá. O nosso país ele é regido por três poderes, tá certo? O executivo, o legislativo e o judiciário, tá certo? O executivo é o responsável pela administração do país, tá certo? O legislativo pela criação, revogação e a manutenção das leis, incluindo a Constituição, e o judiciário simplesmente aplica as leis em vigor, tá certo? Então, esses são os três objetivos: criar crises institucionais entre executivo e judiciário, porque os ministros do STF não estão respondendo de acordo, não vai resolver o problema. Ninguém vai fechar o STF, tá certo? Isso não existe, tá certo? Da mesma forma, remover os deputados federais que as pessoas votaram e que agora já não gostam mais, não é? E etc. Tá certo? No meu primeiro vídeo eu falei sobre o poder do voto e como é que se diz? Todo o estigma que existe em torno dos processos de eleições e de votação e o que as pessoas têm de fazer. Portanto, é assim. As leis estão erradas. A Constituição está errada? Está. As leis estão erradas? Estão. Tem que ser feita uma revisão do Código Penal? Sim. Tem que se rever e reescrever a Constituição? Sim. Por quê? Porque só protege vagabundo e bandido. Tá certo? Vocês têm que entender uma coisa: o governo, a administração pública, ela tem que dar o exemplo. Se o governo não dá exemplo, só existem corruptos e ladrões, o sujeito que mora lá na favela, ele olha para a televisão e diz: se todo mundo está roubando, eu vou roubar também. Tá certo? Ou seja, o governo tem que ir, é um exemplo para a educação do povo. Se não existe essa intenção, o país não vai para frente, não é? Muito simples. Ou seja, qual é o único poder que tem condições de fazer uma revisão da Constituição, do Código Penal, do Código Civil, do Código do Trabalho e por aí vai? É o Poder Legislativo, é a Câmara de Deputados e o Senado. Tá certo? De preferência, uma Câmara e um Senado, um presidente em exercício, com maioria na Câmara e no Senado para que os projetos sejam aprovados. Sem fazer isso não adianta. Não adianta culpar Dias Toffoli, Gilmar Mendes e etc. Tem que se mudar as regras? Tem. Só quem muda é o Legislativo. Dias Toffoli, Gilmar Mendes e por aí vai, esse Moraes aí e por aí vai, eles estão simplesmente aplicando as leis em vigor. Tá certo? Não adianta culpá-los, eles não têm culpa de nada. Eles estão aplicando a lei em vigor. Se a lei protege criminoso, vagabundo, traficante, assassinos e por aí vai, tá certo? Então eles aplicam a lei que tem na mão, tá certo? Não adianta culpar a polícia porque mata muito, não adianta culpar os juízes porque soltam os bandidos, não adianta culpar o STF, o STJ, etc. Por quê? Porque eles estão simplesmente usando os recursos que têm, que é a lei que está em vigor, tá certo? Então não adianta essas guerras. Colocar o executivo contra o judiciário não vai resolver o problema, criar crises, como a gente vê aí o presidente incitando o povo para fazer manifestações nas ruas contra o STF. O que vai acontecer? Nada. Tá certo? Não vai acontecer nada, só se acontecer um golpe de Estado. Tá certo? Uma intervenção federal geral, os militares tomarem conta desta porra e acabou.
Entendeu? Só assim é que resolve. Fecha o Congresso, o Senado, o STF, o Banco Central, essa merda toda, põe ordem nesta merda e acabou-se. É só assim que resolve. Mas essas picuinhas, tá certo? Não adiantam. Querem mudar os critérios dos Supremos, seja Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal e por aí vai, Supremo Tribunal Eleitoral e etc., tem que mudar as leis. Tá certo? Primeiro, reescrever a Constituição. Tá certo? A Constituição tem que ser revista e reescrita para acabar com a impunidade. Ou seja, o sujeito comete um crime, mata, trafica, faz o diabo a quatro. Tá certo? Aí tem julgamento, primeira instância, segunda instância, terceira instância, apelação, blá, 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 e nunca vai preso. Você vê aí uma situação recente do Queiroz, não é? Esse bandido. Isso é um bandido. Tá certo? Isso é um bandido, um criminoso. Um salafrário, tá certo? Ou seja, foi preso e já colocaram ele em prisão domiciliar. Ou seja, sempre arranja uma maneira de beneficiar quem comete os crimes. Tá certo? Sempre arranja uma maneira de beneficiar quem comete crimes. Ou seja, ser um criminoso no Brasil, tá certo? É muito fácil. Entendeu? Você pode pintar e bordar. Você vê aí, todos esses políticos da política antiga, da época do Lula, do Collor e por aí vai. Do Fernando Henrique Cardoso e por aí vai. Ladrões completos, ladrões. O que é que aconteceu com eles? Nada. Não acontece nada. Tá certo? Onde é que está o poder do povo? O poder do povo está em cobrar, ao invés de ficar com essa palhaçada, dessa babação, puxando o saco de político, fazendo político animal de estimação, passem a cobrar dos deputados em quem vocês votaram para mudar as leis. Tá certo? Oferecerem projetos na Câmara e no Senado para mudar as leis. E acabar com esta palhaçada. Querem resolver as coisas? Existe a maneira correta de resolver, mas ninguém consegue ver. Fica agora o Executivo com essa guerrinha com o Judiciário, com a Câmara e com o Senado, e o país está aqui parado à espera. Não é? Tá certo? Tem que mudar as leis? Tem. Tem que mudar a Constituição? Tem. Então, isso tem que ser feito pelo Legislativo. Não adianta, volto a dizer, culpar o Executivo e estar culpando o Judiciário, porque eles estão apenas exercendo e aplicando as leis que estão em vigor. Tá certo? Então é isso. É muito simples. E onde é que está a mentalidade do povo para gritar nesta direção? Zero. O que é que fazem os deputados e senadores? Nada. O que é que dizem os grandes senhores da direita suprema? Nada. E vocês estão à espera de quê? Estão pensando o quê? Querem correr para o caminho da guerra civil? Também é uma opção. Foi o que eu disse. Intervenção federal geral, fecha esta merda toda, manda todo mundo para a rua e começa do zero. Não tem outra maneira. Essas guerrinhas não resolvem nada. Tá certo? Não resolvem nada. Então pensem, minha gente. Cobrem dos deputados em quem vocês votaram e nos senadores. Cobrem medidas para resolver isto. Tá certo? Muito obrigado e boa noite.